Dalton, esse acordo entre União Europeia e Mercosul vai mesmo baratear vinho, remédio e carro importado para o brasileiro? Ou é mais uma promessa bonita que não chega no nosso bolso? Vamos por partes, Milo. Primeiro, o que aconteceu de verdade. Depois de mais de 20 anos de enrolação, Europa e Mercosul finalmente tiraram do papel um grande acordo de livre comércio. Isso significa, em português simples, que os dois blocos toparam abrir gradualmente seus mercados um para o outro, reduzindo impostos de importação e derrubando barreiras para produtos, serviços e investimentos. A prática é como se Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai estivessem abrindo um corredor preferencial com um dos mercados mais ricos do mundo. Estamos falando de mais de 700 milhões de pessoas e um PIB combinado na casa de dezenas de trilhões de dólares. É um jogo grande, mas tem dois detalhes que ninguém gosta de enfatizar. Primeiro, o acordo ainda precisa ser assinado formalmente e ratificado pelos parlamentos. Segundo, mesmo depois disso, as mudanças são graduais, ao longo de anos. Nada de virar a chave de um dia para o outro. Agora vamos para a pergunta que interessa, o bolso do brasileiro. Quando você ouve Acordo União Europeia e Mercosul, pensa em quê? Vinho francês, carro alemão, chocolate suíço, queijo italiano, remédio importado. E é justamente aí que o marketing entra, a ideia de que tudo isso vai ficar muito mais barato. Hoje, quando uma garrafa de vinho europeu entra no Brasil, ela paga um imposto de importação pesado, algo em torno de 1/4 do valor só nessa etapa. Com o acordo, essa tarifa vai sendo reduzida até chegar a zero, em prazos que variam de cerca de 8 a 12 anos, dependendo do tipo de vinho. Chocolate preto, vindo da Europa, também tem um imposto específico que, em parte, deve ser zerado em prazos na casa de 10 a 15 anos. Ou seja, sim, existe um caminho claro para esses produtos ficarem mais acessíveis ao longo do tempo. Mas aí entra a parte que folheto de propaganda não explica. O imposto de importação é só uma camada no preço final. Acima disso, você tem câmbio, frete, seguro, imposto interno, margem do importador, margem do varejista. E o dólar ou o euro sobe, parte do ganho de tarifa evapora. Se a loja decidir não repassar tudo para o consumidor, o desconto também diminui. Então, falar que vinho vai ficar barato é um atalho perigoso. O mais honesto é dizer: a tendência estrutural é de pressão de baixa sobre o preço desses importados, mas o tamanho do alívio no seu bolso depende de outras variáveis. O mesmo raciocínio vale para chocolates, queijos e um monte de produtos europeus que hoje são caros por causa da combinação câmbio alto, imposto, margem. O acordo funciona como uma porta que vai se abrindo devagar. A cada ano, um pouco mais de competitividade. Isso aumenta a variedade nas prateleiras e cria um teto para abusos de preço. Só que não transforma a loja de importados em atacado de promoção da noite para o dia. E os medicamentos? Aqui, a conversa fica mais sensível. Parte dos remédios já tem tratamento tributário diferenciado, outra parte não. Equipamentos médicos, insumos hospitalares, produtos de saúde em geral, pagam impostos de importação que podem cair com o acordo, especialmente aqueles produzidos por indústrias europeias altamente competitivas. A lógica é a mesma. Com menos barreira de entrada, mais concorrência, mais pressão para baixo nos preços. Na vida real, isso tende a aparecer primeiro no setor privado. Hospitais, clínicas, laboratórios que conseguem comprar equipamentos um pouco mais baratos, negociar melhor com fornecedores, aumentar a margem ou, em alguns casos, repassar parte do ganho para convênios e pacientes. Para quem depende exclusivamente do SUS, o efeito é mais indireto. O governo pode conseguir comprar determinados itens por menos, o que abre espaço para ampliar acesso ou economizar no orçamento. Mas isso passa por decisão política, não é automático. Em resumo, remédios e produtos de saúde têm chance de ficar relativamente mais acessíveis ao longo do tempo, mas, de novo, não é revolução imediata na prateleira da farmácia do seu bairro.
É tendência de longo prazo, diluída em muitos outros fatores. Vamos falar de carro importado, que sempre vira manchete. Hoje um carro europeu chega aqui cercado de imposto. A tarifa de importação alta, taxas específicas para o setor automotivo, além de toda a carga tributária interna. O acordo prevê justamente a redução gradual dessas tarifas, também em prazos longos, coisa de uma década e meia ou mais para alguns segmentos. Isso significa que, lá na frente, um carro alemão, francês ou italiano tende a pagar menos imposto para entrar no Brasil. Mas o setor automotivo é protegido em quase todo lugar do mundo, inclusive na Europa e por aqui. Então, não espere um Black Friday de BMW e Audi por causa disso. O efeito provável é este: a pressão competitiva aumenta, o consumidor ganha um pouco mais de poder de escolha e, em alguns nichos, os preços param de subir no ritmo que subiriam sem o acordo. Só que, se o câmbio estressar, o alívio some. E se o governo mexer na tributação interna, muda o jogo de novo. Repara como, até aqui, tem um padrão. O acordo abre espaço para produtos europeus ficarem mais acessíveis, mas esse espaço precisa ser preenchido pelo câmbio, ajudando, pelo lojista repassando, pelo governo não inventando novos impostos internos. A arquitetura é favorável ao consumidor, mas a execução é cheia de "se". Agora, vamos virar a câmera. Em troca de tudo isso, o que o Brasil ganha do lado da renda, do emprego e da produção? A Europa se compromete a reduzir ou zerar tarifas para uma parte enorme dos produtos agropecuários que compra do Mercosul. Na prática, isso fortalece justamente o nosso setor mais competitivo no mundo, o agronegócio. Carne, café, frutas, óleos vegetais, uma série de alimentos e commodities passam a entrar com menos imposto ou dentro de cotas com tarifa zero. Isso significa fazenda vendendo mais, agroindústria processando mais, transporte e logística rodando mais. Quando o agro vende mais, não é só o dono da terra que ganha. Tem o caminhoneiro que transporta, o pessoal do porto, o trabalhador da indústria de insumos, a cidade do interior que vê mais dinheiro circulando. O efeito é em cadeia. E os estudos que simulam esse acordo mostram justamente isso. Ao longo dos anos, o PIB brasileiro tende a ser um pouco maior com o acordo do que sem ele. Não é um salto, é um empurrão. Algo como frações de ponto percentual a mais, de crescimento acumulado até 2040, espalhado por mais de uma década, mas real. Você está curtindo esse tipo de explicação pé no chão sobre como decisões lá em cima batem no seu bolso aqui embaixo? Vale a pena se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda a manter esse tipo de conteúdo vivo e chegando em quem precisa entender o jogo. Só que existe um outro lado da moeda. E esse lado, quem paga, são os setores brasileiros menos competitivos frente à indústria europeia. Pensa na indústria que se acostumou a vender caro aqui dentro, porque estava protegida por uma barreira de imposto para a entrada do concorrente estrangeiro. Quando essa barreira começa a cair, a empresa tem três caminhos: veste, melhora a produtividade, reduz custo e briga de igual para igual. Aceita margens menores para continuar no jogo, ou perde espaço até subir. O acordo não dá o direito de ninguém ficar parado. Isso vale para segmentos como máquinas, química fina, alguns tipos de bens de consumo duráveis, parte do setor têxtil, entre outros. Não é que todo mundo vai quebrar, mas quem estiver defasado, com tecnologia velha, gestão ruim e custo alto, vai sofrer. E isso pode significar fechamento de plantas, redução de turnos, pressão sobre salários em certos polos industriais. Em termos de bolso, o que isso quer dizer? Para o consumidor, pode ser que alguns produtos de origem interna fiquem mais baratos pela concorrência. Para o trabalhador desses setores, o risco é ver o emprego se tornar mais frágil se a empresa não se adaptar.
É por isso que toda a abertura comercial séria vem acompanhada nos debates de palavras como transição, qualificação, política industrial. Sem isso, você só joga a empresa na piscina e grita, se vira. Agora soma as duas pontas. De um lado, produtos importados mais acessíveis ao longo do tempo. Do outro, setores exportadores com mais mercado lá fora e setores menos competitivos pressionados aqui dentro. Qual é o saldo final? Os estudos mais cuidados apontam para um ganho líquido moderado para o Brasil. O país como um todo fica um pouco mais rico, a produção cresce um pouco mais do que cresceria sem o acordo e o comércio exterior ganha fôlego. Mas esse ganho é desigual. As classes A e B tendem a sentir primeiro o lado bom. Viaja para a Europa, consome vinho, queijo, chocolate, carro, cosmético importado. A classe média e a classe baixa sentem mais devagar, via redução de preço em alguns produtos de mercado, alguma melhora de salário em setores exportadores, algum impacto positivo na atividade econômica. E é aqui que entra um ponto importante. Sem política pública inteligente, o risco é o Brasil virar só um grande mercado para bens industriais europeus, devolvendo em forma de consumo parte do ganho que teve com a água e outros setores. O jogo não é só o acordo o jogo é o que o país vai fazer com essa oportunidade. Do ponto de vista individual, o que você pode fazer? Você é consumidor. A regra é simples. Não antecipe consumo grande esperando um milagre no preço. Não faz sentido se endividar para comprar um carro, um vinho ou qualquer importado achando que depois do acordo vai explodir de caro ou barato. As mudanças são graduais. E o câmbio pode mudar a história em poucas semanas. O que faz sentido é ficar mais atento ao preço, origem e impactos. Com o tempo, você vai ver mais rótulos, mais marcas, mais opções. Aí entra seu poder de comparação. Quem entender que o consumidor está informado vai ter que competir de verdade. Se você é investidor, precisa olhar para o mapa de setores. Empresas que exportam para a Europa, especialmente do agronegócio e da indústria mais sofisticada, tendem a se beneficiar de tarifas menores e acesso mais estável ao mercado europeu. Logística, portos, armazenamento e serviços associados também podem surfar essa onda. Ao mesmo tempo, empresas que dependem muito de proteção tarifária e vendem produto caro e pouco competitivo aqui dentro entram em zona de risco. O acordo não é uma sentença, mas é um recado. O mundo lá fora vai entrar com mais força. Ou você sobe o nível, ou vai ter que cortar gordura. Se você é trabalhador, a mensagem é direta. A melhor proteção em um cenário de abertura é qualificação. Quem domina tecnologia, processo, produtividade, língua estrangeira, consegue migrar entre setores com mais facilidade. O impacto do acordo não chega de uma vez, mas ele vai reconfigurando devagar a geografia do emprego. Cidades muito dependentes de um único tipo de indústria podem sofrer se essa indústria não se atualizar. Já regiões com agro forte, logística e serviços podem ganhar dinamismo. No fim, Milo, o acordo União Europeia e Mercosul é menos promoção de supermercado e mais mudança de cenário de longo prazo. Sim, existe uma boa chance de você ver, ao longo dos anos, vinho e chocolate europeus um pouco mais acessíveis, além de alguns medicamentos e outros produtos importados com preços menos pesados. Sim, o país tende a ficar um pouco mais rico com mais exportação e mais comércio. Mas nada disso substitui planejamento financeiro na vida real. Para o brasileiro comum, o melhor resumo é este: não conte com o acordo para resolver a sua vida, mas entenda que, se você estiver minimamente preparado, dá para aproveitar as oportunidades que ele abre, seja como consumidor mais exigente, como investidor mais atento ou como profissional mais qualificado. Quem enxergar o acordo só como manchete vai ser espectador.
Quem enxergar como mudança de tabuleiro, aos poucos, melhorar o próprio jogo. Então quer dizer que não é mágica, é maratona. Vinho mais barato, carro importado e remédio acessível até podem vir, mas só para quem estiver preparado para aproveitar o caminho inteiro. Se você quiser ficar por dentro de tudo que mexe com o seu dinheiro, se inscreve agora no canal, deixa o like e comenta qual produto você mais torce para ver barateando com esse acordo.